Boa tarde, hoje, quarta-feira, 18 de setembro de 2013. O RN Acontece está começando na tela da Band. Mulher encontra marido morto no quintal de casa. Em Recife, pais tentam vender a filha de 2 anos pela internet. PSB entrega cargos de Dilma e atrapalha a vida de Vilma de Faria, no Rio Grande do Norte. Supremo Tribunal Federal decide hoje se 12 réus do mensalão terão um novo julgamento. O diretor executivo da Federação do Comércio, Marcos Guedes, é o nosso entrevistado hoje. Vamos tratar da expectativa do comércio para o final do ano e da multa extra sobre o FGTS pago pelos empresários. Agora, no RN Acontece. Mulher encontra marido morto no quintal de casa. A história ocorreu no bairro dos Guarapes, em Natal. A reportagem é de Sérgio Santos. O corpo do homem de 38 anos foi encontrado no quintal de casa, ao pé de um morro nos Guarapes, bairro da zona oeste de Natal. Antes do crime, a vítima, identificada como Severino Soares Filho, estava na calçada, conversando com um homem em uma moto. Depois que entrou em casa, ele foi ao banheiro. Neste momento, a casa foi invadida por homens encapuzados. A senhora, a esposa do cidadão que faleceu, informou que viu só um encapuzado, mas com certeza tinha outro dando apoio. Foi executado no quintal, levou aproximadamente uns 15 tiros, pistola 380. O armador assassinado trabalhou na construção do estádio Arena das Dunas, mas atualmente estava desempregado. Ele foi executado a tiros ontem à noite, mas o corpo só foi encontrado hoje pela manhã. Informações dão conta que esse cidadão que morreu aqui era amigo do que morreu em Felipe Camarão ontem à noite. E o outro crime também teve características semelhantes? É semelhante. Lá foi de pistola 380 e aqui também. Os criminosos encapuzados aproveitaram a área de mata fechada para fugir pelo morro. Os vizinhos escutaram os tiros. Eu só vi os pipocos. Aí eu corri, mas minha mãe e minha neta aqui pra dentro, porque com as pernas tremendo. Aí ela veio aqui, onde tá eu, bem aqui e disse, vamos aí em casa que mataram meu marido. Os familiares do operário disseram que após deixar de trabalhar nas obras da Copa em Natal, Severino estava procurando um novo emprego. Trabalhar na arena. Eu tinha saído um tempo desse, agora 2 meses. Saiu, aí estava procurando outro emprego, não achou. A área foi isolada e o corpo analisado por peritos do Instituto Técnico e Científico de Polícia. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de acerto de contas, especialmente porque a vítima recebeu mais de 10 disparos de pistola. Essa pessoa que faleceu, segundo familiares, ele tinha envolvimento com tráfico de drogas, né? Tudo leva a crer que possa ter sido acerto de contas. O corpo foi removido pelo ITEP, onde será necropsiado e depois liberado para sepultamento. Esse tipo de história virou rotina, né? Mais uma pessoa assassinada por conta do envolvimento com as drogas. É sempre assim. Olha, R$ 1.500, um notebook e 10 parcelas de R$ 200. Foram esses os valores cobrados por um casal ao tentar vender a própria filha de 2 anos. A notícia é manchete na imprensa de Pernambuco nesta quarta-feira. O casal foi preso em flagrante na noite de ontem, na estação do metrô de Jaboatão dos Guararapes, quando tentava entregar a menina à jovem Sandrine Costa Ananias, de 24 anos, de Campina Grande, na Paraíba, que fez a denúncia à polícia. Sandrine, estudante de serviço social, viu o anúncio da criança em uma página do Facebook sobre a adoção, a qual costuma entrar para fazer trabalhos científicos. A estudante estranhou a oferta na rede social e começou a conversar com a mãe, uma manicure de 23 anos que tem seu nome sob sigilo aí, segundo a polícia. A mulher que fez a denúncia ofereceu ajuda no valor de R$ 200 para que a mãe não vendesse a menina. A postagem foi feita na última sexta-feira. A mãe da menina ainda tentou negociar a filha com pessoas do estado de Goiás e também do estado do Espírito Santo. Segundo a polícia, o pai da menina, um outro taxista de 41 anos, não participou das negociações, mas foi ele que foi entregar a criança no metrô. Questionado sobre a razão de ter deixado a mulher vender a filha, afirmou que só falaria em juízo. Esse pai, desnaturado, tem a mesma culpa da mãe
Os dois tentaram se livrar da filha, tentaram vender a própria filha. Um inocente de apenas 2 anos de idade. Merecem cadeia. E esta menina merece uma família que lhe garanta, pelo menos, perspectiva de vida ou uma vida melhor. Cadeia para essa gente que não merece ser chamada de pai ou de mãe. Cadeia. Olha, outra história escabrosa envolvendo criança. Um bebê de 10 meses foi atingido na cabeça por uma pedra na manhã desta quarta-feira, num bairro aqui de Natal, na Zona Norte, no Vale Dourado. Um homem foi preso por ter cometido a agressão quando tentava atingir a mãe da criança, com quem já teve um relacionamento amoroso. Além do bebê, uma criança de 4 anos, filho do suspeito, também foi agredida. A ação do criminoso ocorreu no meio da rua. Ele teria encontrado a mãe das crianças e arremessou a pedra na tentativa de acertar a mulher, mas acabou atingindo a cabeça do bebê. Em seguida, a criança de 4 anos, que acompanhava a mãe, e o bebê foi agredida pelo homem, que ainda não teve a identidade confirmada pela polícia. O Supremo Tribunal Federal decide hoje, daqui a pouquinho, se 12 réus condenados na ação penal 470, o processo do Mensalão, terão um novo julgamento. A votação sobre a validade dos embargos infringentes está empatada em 5-5 e será retomada com o voto do ministro Celso de Mello, o último a votar. Em entrevista na última quinta-feira, o ministro disse que sua decisão não será pautada por algum tipo de pressão ou pela opinião pública. Na ocasião, Mello sinalizou que poderá votar a favor dos recursos, mas não declarou seu voto. O ministro citou uma decisão na qual se manifestou sobre a questão no dia 2 de agosto de 2012, quando o STF começou a julgar o Mensalão. Até agora, os ministros Luiz Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski votaram a favor dos embargos infringentes. Joaquim Barbosa, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio foram contra. Desempate aí é do ministro Marco Aurélio. Aliás, ministro Celso de Mello. Olha, seria bom se esse julgamento acabasse hoje. Esta é a expectativa de boa parte da opinião pública. Mas o acolhimento dos embargos infringentes é a última tentativa de recurso dos réus condenados. Quem está numa situação desta, se agarra no que é possível para se defender ou, no caso dos réus do Mensalão, escapar da cadeia e reduzir a pena. Essa é a tentativa agora. A responsabilidade sobre os ombros do ministro Celso de Mello é grande, mas ele, como decano da Corte, do Supremo Tribunal, deverá decidir sem levar em conta as pressões de todos os lados. Vamos acompanhar este momento do julgamento. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quarta-feira, 18 de setembro de 2013. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: projeção de alta para o Orçamento Geral do Estado, 2014, cai pela metade. O governo do Estado estima um aumento de 8% na arrecadação ao longo de 2014. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre esse assunto. O Novo Jornal diz aqui na sua manchete principal: Prefeitura quer mudar festa da Copa. A Prefeitura de Natal não vai bancar até 30 milhões de reais por FanFest na Praia do Forte e propõe mudança para o centro de convenções com outras atrações. A secretária afirma que a festa da Copa será nas condições de Natal, diz aqui. Resta saber se a FIFA vai concordar, né? Faz parte da programação do evento e a FIFA manda em tudo nesse país daqui para o próximo ano. E nesta quarta-feira, 18 de setembro, o portal de notícias No Minuto destaca: governo e sindicato dos policiais civis não se entendem e greves do ITEP e da Polícia Civil continuam. Categorias ameaçam fechar as delegacias de plantões Zona Sul e Norte e suspender o recolhimento de cadáveres do ITEP. Também é destaque no Minuto: abastecimento da cidade de Açu será suspenso até amanhã. A recomendação da CAERN é que a população de Açu utilize a água da forma racional a fim de evitar maiores transtornos. Horário de verão 2013-2014 começa no dia 20 de outubro. Neste período, moradores de estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm de adiantar os relógios em 1 hora. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir
PSB entrega cargos de Dilma e atrapalha a vida de Vilma de Faria no Rio Grande do Norte. CAERN pede aumento de 12,47% na tarifa de água e esgoto. Eu volto daqui a pouquinho. O RN acontece. Olha, o PSB antecipou ao Palácio do Planalto e está anunciando nesta quarta-feira o desembarque do governo da presidente Dilma Rousseff e a entrega dos cargos que tem no Ministério da Dilma e estatais. Na reunião marcada para esta quarta-feira, a ala do partido que defende a saída tentará convencer os dilmistas da legenda a acatarem a decisão. Também será decidido que não haverá retaliação ao PT nos estados governados pelos socialistas. Olha, a Executiva Nacional do Partido Socialista Brasileiro formaliza hoje a entrega de todos esses cargos que a legenda ocupa no primeiro escalão do governo Dilma. Este é o sinal mais claro de que a candidatura do governador Eduardo Campos, governador de Pernambuco Eduardo Campos, à presidência da República. E parece que essa candidatura é para valer. O PSB vai entregar o Ministério da Integração Nacional, um ministério forte, com muitos convênios, com muitas verbas, e a Secretaria dos Portos. A decisão do PSB sobre a entrega dos cargos foi tomada já há alguns dias e ontem foi comunicada ao ex-presidente Lula em telefonema do Eduardo Campos. A decisão de Eduardo Campos, agora em caráter oficial, afasta o PSB do projeto eleitoral da presidente Dilma Rousseff. Consequentemente, cria obstáculos para o PSB se aliar aos partidos da base da presidente Dilma nos estados, principalmente com o Partido dos Trabalhadores. Apesar de afirmar que o governador pernambucano vai respeitar os arranjos locais, Vilma de Faria, líder estadual do PSB, sabe que terá dificuldades para dialogar com os partidos da base de Dilma. Legendas como PT, PMDB, PDT, PR, PCdoB já assumiram o compromisso com a campanha de reeleição da presidente Dilma e não se sentirão à vontade para montar palanque com adversários políticos. E é assim que o PSB passa a ser tratado no plano nacional, né? Passa a ser tratado como adversário da presidente Dilma Rousseff. A candidatura presidencial de Eduardo Campos ainda não está confirmada, mas o governador pernambucano caminha nesta direção. Se confirmada nas convenções de junho, essa candidatura, Dona Vilma terá de fazer uma ginástica política para se manter como opção aos cargos majoritários em disputa, governo e o Senado da República. Ela que é cotada, bem cotada, segundo as pesquisas, para estes dois cargos, tanto para o governo como também para o Senado. O PT tem olhado para a Vilma com extrema desconfiança. O partido de Lula assumiu o compromisso com a candidatura de Fátima Bezerra ao Senado da República, aqui no estado. O assunto é tratado com prioridade na cúpula do PT e nos ministérios em Brasília. E Vilma não esconde de ninguém a simpatia de disputar o Senado. Ela disse isso para mim recentemente. E como é que fica o diálogo com a Fátima Bezerra diante de tal possibilidade, hein? A meu ver, entendimento, zero. Na vaquejada, zero, boi. Com o afastamento do PSB da base de Dilma, neste momento, a coisa se complica ainda mais para o lado da ex-governadora Vilma de Faria. Olha, a proposta do Orçamento Geral do Estado deverá ser votada pelos deputados até o dia 15 de dezembro deste ano. A peça orçamentária prevê gasto da ordem de quase 12 bilhões de reais por ano. Do Estado. O primeiro passo é a apreciação do projeto pela Comissão de Finanças e Fiscalização, após a definição de um relator da matéria. O orçamento deve ainda ser apreciado em 2 momentos pelo plenário da Casa Legislativa. Dos recursos investidos, mais de 8 bilhões de reais correspondem à verba destinada pelo Tesouro Estadual, enquanto os outros 3 bilhões são de fontes diversas. Das atuais despesas do Estado, o destaque fica para a folha de pessoal e encargos sociais, que contabilizam mais de 6 bilhões de reais anuais. Todo o projeto proposto pelo governo pode ainda sofrer alterações, de acordo com as emendas a serem apresentadas pelos deputados.
Olha, as dificuldades financeiras do Estado do Rio Grande do Norte se traduzem em números. Na proposta do orçamento de 2014, a projeção de aumento da receita cai pela metade, né? A turma já fez as contas e constatou isso. De 2012 para 2013, houve uma estimativa de aumento da ordem de 17,4% nas finanças do Estado do Rio Grande do Norte. Para o próximo ano, a previsão é que o Estado aumente as receitas em 8,1%, ou seja, menos da metade da perspectiva anterior. Sinal de que o cinto vai continuar apertado aqui. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte vai suspender as atividades no próximo sábado, em função de manutenção preventiva no banco de dados do sistema utilizado no recadastramento biométrico, que por essa razão estará indisponível. O atendimento ao eleitorado natalense volta ao normal a partir da próxima segunda-feira. Até o início da tarde da última segunda-feira, o número de eleitores que já haviam comparecido à revisão iniciada no último dia 17 de julho, na capital do estado, havia ultrapassado a marca dos 190 mil eleitores, o que corresponde a 36,6% do eleitorado do município de Natal. Para facilitar o acesso do eleitor à revisão, o Fórum Eleitoral da capital, onde está instalada a central de atendimento para a revisão biométrica, tem funcionado todos os sábados, das 8 às 18 horas. A CAERN pede aumento de 12,47% na tarifa de água e esgoto. Prepare o bolso. A reportagem Gerlane Lima, a repórter, traz os detalhes. A revisão tarifária referente ao período de 2013 a 2017 foi encaminhada à Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico de Natal, a ASBAN, que abriu consulta pública. De acordo com a CAERN, o objetivo é equilibrar as finanças da companhia. A ASBAN vai emitir um parecer em 15 dias e depois disso será realizada uma audiência pública. A forma como o reajuste será implementado vai depender do parecer da agência reguladora. Gerlane Lima para o RN Acontece. Futebol, o ABC joga bem, mas perde para o Bragantino. O time alvinegro chegou a esboçar a reação, mas foi prejudicado por 2 expulsões no segundo tempo. O jogo aconteceu em São Paulo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Vamos ver os gols. Assim, na alvinegra parece mesmo não ter fim. O time potiguar enfrentou o Bragantino em São Paulo e amargou uma derrota de 2-1. Os 2 gols sofridos aconteceram logo no primeiro tempo. Alex recebeu na área, passou por 3 marcadores e chutou rasteiro para abrir o placar. O segundo gol foi marcado aos 41 minutos. Depois que Diego Macedo tabelou com o Tiaguinho, cruzou rasteiro e Nilson tocou para o fundo do gol. No segundo tempo da partida, o técnico Roberto Fernandes trocou 2 volantes por um lateral e um atacante. A resposta veio logo no primeiro minuto do jogo. Schwenk cruzou da esquerda e Alvinho, livre na área, cabeceou para diminuir o placar. Resposta rápida, mas insuficiente. Resultado final do jogo: Bragantino 2, ABC 1. O próximo compromisso ABCdista na competição acontece no sábado contra o Chapecoense no Frasqueirão. Olha, tá difícil ser torcedor de futebol aqui do Rio Grande do Norte, né? O desempenho dos times do estado no Campeonato Brasileiro tem se mostrado sofrível. O ABC não larga a lanterna, né? Continua na lanterna aí. E o América segue beirando a zona de rebaixamento. Já teve na zona de rebaixamento, agora saiu, está respirando, mas pode voltar. Ontem o América empatou com o Joinville, um dos principais candidatos ao acesso, por 1-1. No estádio Nazarenão, aqui no Rio Grande do Norte. O time rubro saiu na frente, mas cedeu o empate ao Joinville no segundo tempo. Com o resultado, o time do técnico Pintado chegou aos 26 pontos, 3 a mais do que o Asa, primeiro time da zona de rebaixamento. E o América ocupa hoje a 15ª colocação. O Joinville, por sua vez, perdeu uma posição, mas segue dentro do G4. O grupo de acesso, com 41 pontos na 4ª colocação. Como venceu o Paysandu por 3-1, o Paraná foi quem assumiu a 3ª colocação com 1 ponto a mais do que o Joinville. Olha, no próximo bloco eu vou entrevistar o diretor executivo da Federação do Comércio, Marcos Guedes. As vendas do final de ano, a segurança no comércio e a multa extra do FGTS pago pelos empresários são temas da minha entrevista com ele. Fica aí, eu volto já já com a RN Acontece.
Olha, o comércio já se prepara para as vendas do final do ano, né? O otimismo do empresariado é moderado, mas abre-se um período aí de perspectivas econômicas e também um período das vagas temporárias nos estabelecimentos comerciais. Meu convidado hoje aqui é o diretor executivo da Federação do Comércio, Marcos Guedes. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Jorge. Qual é a expectativa aí do empresariado? É isso mesmo que eu disse? Moderada? Um otimismo moderado? É, um otimismo moderado, embora os números que foram publicados recentemente pelo IBGE tenham dado conta de que agora em julho, em relação a julho do ano passado, as vendas no comércio do Rio Grande do Norte cresceram 10%, contra a expectativa que nós tínhamos em torno de 4,5% a 5%. Que no Brasil estava em torno de 0,8%, foi a 3,7%. Não obstante esse número alvissareiro, a gente lá na Federação do Comércio ainda está pautando as perspectivas para o final do ano com um crescimento moderado das vendas. A gente vem de uma crise econômica desde o ano passado, mais acentuada, né? Reflexo também dos problemas financeiros do mundo como um todo. E nesse mundo globalizado, a marolinha também chega por aqui. Mas eu lhe pergunto, a que se deve essa surpresa no aumento das vendas este ano registrada pelo IBGE? Bom, segundo a explicação do IBGE, a boa performance se deu basicamente em função dos resultados das vendas com o Minha Casa Melhor, um programa complementar do governo federal de financiamento para aquisição de móveis e eletrodomésticos para aqueles que ingressaram no programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, no caso específico do Rio Grande do Norte, no mês de julho, quando a gente observa os números do CAGED, a massa salarial do Estado cresceu algo em torno de 3,2%, enquanto que no Brasil como um todo esse crescimento não ocorreu, foi zero. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregos, né? Admitidos e demitidos do Ministério do Trabalho e Emprego. Em parte, a gente vê que, por exemplo, quando a gente observa o crescimento das vendas na área dos eletrodomésticos e móveis, o crescimento deste mês de julho em relação a julho do ano passado foi de 11%. Mas quando nós colocamos esses números para a maior massa do empresariado que convive conosco na federação, eles não entendem muito bem, porque muitos deles não atingi 10% de crescimento nas minhas vendas no mês de julho. Ocorre que há uma explicação também a se somar a essas que o IBGE aponta, que essa pesquisa é feita com empresas que têm mais de 20 funcionários na sua folha. E esse não é o grande universo empresarial do Estado. O Estado, 99,2% das empresas deste Estado, assim como no Brasil como um todo, de empresas de microporte que não têm 20 funcionários. Se nós andarmos aí, por exemplo, nas lojas dos shoppings, nós vamos ver que, a não ser aquelas lojas âncoras ou lojas de maior porte, as demais não têm 20 colaboradores. As datas importantes deste ano para o comércio, né? Você tem o mês das mães, tem o dia dos pais, dia dos namorados, elas ficaram a dever para o comerciante, né? Pelos números que a gente acompanhou este ano. Sim, isso também, Diógenes, se explica um pouco pela situação financeira como um todo. Nós temos acompanhado com muito cuidado a evolução, por exemplo, dos níveis não só dos níveis de inadimplemento, como também nos níveis de comprometimento, financiamento, principalmente obtido pelas famílias. Quando você vai aos dados do Banco Central, o maior contingente de crédito liberado no país nesses últimos 10 anos foi o crédito direcionado a pessoas físicas. Muito mais, mas muito mais do que, por exemplo, os créditos concedidos ao setor industrial, ao setor comercial e ao setor primário. Então a galera caiu aí no consumo e se endividou. Exato. O problema do endividamento não é o maior, porque você ter um endividamento e controlar esse endividamento é uma coisa. O problema é quando você parte para o inadimplemento. Porque quando você não consegue pagar uma conta um mês e aí junta o segundo mês e parte para o terceiro mês, aí fica difícil. É sufoco. E aí, consequentemente, você fica com aquela parte do seu salário comprometido
em termos de possíveis compras futuras, e isso tem impacto no comércio. E numa situação como essa, o que fazer? O comércio entra, juntamente com as instituições financeiras, em algum esquema para tentar tirar esse povo dessa lista de devedores? Existe algum programa para isso? Como é que a FEComércio, por exemplo, enfrenta esse tipo de discussão? Existem alguns trabalhos que são desenvolvidos. Por exemplo, a própria CDL quase sempre coloca uns programas para recuperação de crédito. As lojas sempre estão abertas a negociar. O problema da dificuldade de financiamento é mais ligado aos bancos, de negociação dos financiamentos, do inadimplemento é com os bancos. Mas as lojas sempre estão receptivas à renegociação de dívidas, à recomposição do processo de compras, porque isso é fundamental. As lojas, os estabelecimentos comerciais vivem da presença contínua dos clientes. E há sempre uma preocupação em se trabalhar. As lojas normalmente concedem volume de crédito em função dos salários, consequentemente não se abre crédito, comumente se aplica o quê? 30%, 35% do máximo dos salários para concessão de crédito. Mas isso é preocupante. Nós vimos observando nos últimos meses, no decorrer deste ano, tem meses em que você tem uma elevação no nível dos financiamentos concedidos, no nível do comprometimento da renda, e tem meses em que você tem também um maior comprometimento em termos de inadimplemento. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. O IBGE aponta Minha Casa Minha Vida como um dos fatores que aqueceram aí as vendas ao longo dos últimos meses. Mas o Minha Casa Minha Vida também tem um curto prazo aí, né? Porque a partir do momento que as pessoas comprarem o que tem de direito, elas vão ficar só pagando as mensalidades. Tem vida curta esse programa, do ponto de vista do aquecimento das vendas? Não creio, porque na realidade o que existe de necessidade na área da construção civil, né, para você ter moradias populares, moradias mais acessíveis para o trabalhador, em termos de Brasil, isso é um negócio que você não pode tocar, né? Não para. Mas eu troquei. Na verdade, o IBGE aponta as vendas no comércio para o Minha Casa Melhor, que é uma consequência do Minha Casa Minha Vida, né, para equipar as casas. Mas as pessoas vão se endividar até 5 mil e vão ter que continuar pagando a prestaçãozinha lá da geladeira. E ninguém vai ficar comprando geladeira o ano todo. É isso que eu lhe pergunto. Não tem um prazo também para esse aquecimento por conta do Minha Casa Melhor? Se o programa Minha Casa Minha Vida tiver continuidade por mais tempo e a ele ficar atrelado Minha Casa Melhor, nós vamos ter novos beneficiários, exatamente, novas demandas, né? O Minha Casa Melhor foi implementado agora a partir de junho. Esse ano, exatamente. De junho para cá, já tem algo em torno de R$1 bilhão de financiamento. Não é um grande valor para dar esse impacto de 10% nas vendas, nem de 11% particularmente. O IBGE, talvez por uma questão de interesse político, aponta que o programa impactou, né, a economia, né? Para você ter uma ideia, as vendas do comércio varejista no Rio Grande do Norte hoje estão estimadas em algo em torno de R$2 bilhões mês, quer dizer, 24 bilhões ano. Você não teria 1 bilhão. 1 bilhão, nesse período, nós teríamos 30%, 40% de crescimento nas vendas, se fosse o impacto direto aqui do total desse financiamento do Minha Casa Melhor. Em termos de Brasil, por exemplo, são 200 bilhões mês de receita do comércio varejista, né, de vendas do comércio varejista. Se aplicar os 3,7% de incremento que houve agora em julho, você teria 7 bilhões e 400 milhões a mais no país todo de vendas pelo comércio varejista. Então, talvez haja um desvio aí em função da metodologia da pesquisa que é feita, volto a repetir, somente com empresas a partir de 20 empregados. E qual é a expectativa para o final do ano agora? Nós estamos trabalhando de forma ortodoxa, digamos assim. A nossa expectativa é que tenhamos um crescimento de vendas no patamar dos 4%. Até por 2 razões básicas. Primeiro, porque não há dinâmica na economia que
nos deixa visualizar um incremento maior do que esse. Nada de novo está acontecendo, até mesmo os investimentos públicos que estão para sair, eles não vão sair agora de imediato, que já dei uma resposta daqui a 1 ou 2 meses, né? Esse é um ponto que a gente tem observado. E, em segundo lugar, é que o patamar de vendas do final do ano passado já foi elevado. Então, você vai analisar um período de venda alta vis-a-vis um outro período de venda elevada. Esse ano, se nós pegarmos o que nós crescemos até agora, nós crescemos quase 10%. Até julho já é mais do que os 7,5%, 7 qualquer coisa que nós crescemos no ano passado todo. Então, isso aí já demonstra que a gente está chegando a um nível de crescimento que nos 5% no máximo para a gente já seria um bom resultado. Se extrapolar disso aí é um resultado que seria inesperado. Marcos, me diga uma coisa, o comércio já abriu a temporada de empregos temporários? O comércio abre agora, de setembro para outubro ele já começa a abrir os empregos temporários. Aquela pessoa que está me escutando agora, nos vendo aí aqui na Band, como é que ela faz para se candidatar para um emprego nesse período? Essas é o seguinte, as lojas comumente fazem anúncios da abertura de contratação. Você passa nas lojas do shopping, normalmente tem lá uma plaquinha, faça parte da nossa equipe, apresente o seu currículo e tal. A nossa expectativa é que agora, nesse período de final do ano, nós tenhamos algo em torno de 6 mil contratos. 6 mil vagas, né? Não é um grande número em relação ao ano passado, é um crescimento de 2%, um e pouco. Porque o ano passado nós crescemos 5.900, o que já foi um número razoável em relação a 2011. Desses 6 mil, algo em torno de 55%, 3.300 vagas deverão ser abertas nas lojas de vestuário. Eletrodomésticos, imóveis deve pegar mais algo em torno de 1.300, hiper e supermercados 600 vagas e as 800 vagas restantes para os outros segmentos do E tem um comércio. detalhe aí nessa questão do emprego temporário, que é bom lembrar, né, para o nosso telespectador, é que parte dessa empregabilidade, quer dizer, parte desse contingente fica, né? Fica. Já é histórico isso aí. Qual o percentual de pessoas que são aproveitadas depois do período natalino, de final de ano? Não é muito elevado, mas, por exemplo, desses 6 mil, se nós ficarmos posteriormente, porque isso depende do desempenho das pessoas, depende também da característica de quem busca a vaga, porque mais das vezes quem busca a vaga é quem está querendo ter um dinheiro a mais no final do ano para comprar os presentes. Também encara a oportunidade de forma temporária, né? Também encara de forma temporária. Mas se disso aí resultar algo em torno de 20%, 25% sendo definitivamente posteriormente contratado, isso para a gente já seria um número alvissareiro. Mas é bom a pessoa se dedicar, se quer manter o emprego, é uma boa oportunidade esse período, né? Sim. Me diga uma coisa, como é que está a capacitação de mão de obra do SENAC? O desempenho do SENAC tem sido continuamente acompanhado pelo presidente Marcelo Queiroz, na condição dele de presidente do Conselho Deliberativo e dos conselheiros. Nós temos mensalmente reuniões e o desempenho tem sido, inclusive, destaque em nível nacional. Em 2012, o SENAC capacitou algo em torno de 30 mil pessoas no estado. Muita gente. Muita gente. Este ano nós vamos capacitar algo em torno de 41 mil. Com a particularidade, 55% desse pessoal que vai ser capacitado pelo SENAC vai receber essa capacitação gratuitamente através do programa SENAC de gratuidade e do PRONATEC, do Programa Federal de Formação de Mão de Obra. E isso não significa dizer que você vai ter um curso de segunda qualidade. O padrão de qualidade é o mesmo, né? E isso demonstra uma grande democratização do acesso de jovens, né, de trabalhadores, a programa de capacitação dado por uma instituição como o SENAC. Nós vamos atuar ainda, até o final do ano, nós estaremos atuando com os diversos cursos do SENAC em algo em torno de 80 municípios do estado. É isso aí. E o SENAC abriu inscrições para
500 vagas agora em cursos gratuitos, né? Que é exatamente isso que você fez referência aqui. E logo de cara em 16 municípios, né, do estado, entre os quais Açu, Caicó, Macaíba, Mossoró, Natal e Parnamirim. Dentro desse... Agora, o aproveitamento dessa mão de obra qualificada. O aproveitamento, eu diria que é, primeiro, imediato, e segundo, é largamente demandado pelas empresas, porque as empresas conhecem o padrão de qualidade do ensino do SENAC, em todas as áreas. Nós hoje temos no SENAC cursos de excelência, por exemplo, além dos cursos na área própria de comércio, de gestão, né, de escritório, de marketing, nós temos os cursos da área de tecnologia de informação e comunicação. Nós temos um centro de excelência aqui no SENAC Alecrim, que fica ali vizinho à sede da Federação do Comércio. São cursos, inclusive, ligados à própria Microsoft, com hardware de primeira, é estado da arte. E nós temos também, por exemplo, cursos de idiomas estrangeiros. Né? O SENAC Alecrim, nós temos lá cursos de inglês, francês, italiano, alemão e espanhol. Quer dizer, são cursos que as pessoas que participam deles comumente saem com elevado nível de empregabilidade. E o SENAC, inclusive, tem um banco de dados de pessoas que estão devidamente capacitadas, formadas pelo SENAC e estão à disposição das empresas. As empresas podem procurar o SENAC. E as empresas vão lá e buscam informações nesse banco de dados. Exatamente. Importantíssimo saber disso, porque quem não se qualifica... Está fora do mercado. Está fora do mercado. Vamos falar um pouquinho sobre a crise no turismo aqui do Rio Grande do Norte. Como é que a FEComércio está acompanhando essa crise que está mais acentuada neste ano 2013? Com muita preocupação. A federação ela tem a Câmara Empresarial do Turismo, onde nós temos 14 instituições com assento à Câmara. Já fizemos este ano mesmo umas 3 ou 4 reuniões para discutir especificamente as questões relacionadas ao turismo, porque no período da autoestação, que vai de dezembro até fevereiro, comumente você tem uma ocupação na faixa de 85% a 95%, né, dos hotéis. Esse ano ficou na faixa dos 70%. Nós tivemos aí em julho, quando normalmente você tem 75%, 80%, nós ficamos com algo em torno de 55%, 60%. Nós fizemos, eu e Luciano Kleiber, que é assessor de comunicação da federação, fizemos um rápido cálculo, com base inclusive em algumas pesquisas que o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio, que é da federação, faz com eventos que nós temos aí. Cada ponto percentual desse, Diógenes, deixa um prejuízo em torno de 14 milhões de reais. O que é lamentável. É lamentável. E a preocupação nossa é maior ainda, porque nós estamos vendo chegar aí o momento de começar a operacionalização do novo aeroporto de São Gonçalo do Amarante, né? E não temos ainda as obras de mobilidade de chegada e saída do aeroporto. Por isso estão chamando ele de aeroporto ilha, né? E mais no que diz respeito ao turismo em si, nós temos hoje talvez uma das melhores e maiores redes hoteleiras do país, né? Maior do que muitos estados. Se não me engano, perdendo só para São Paulo. Pois em número de mais de 25 mil leitos, né? Nós aqui temos algo, eu acho que 40 mil leitos. Vixe, 40 mil leitos. Meus números estão defasados. Hoje está aí a taxa de ocupação e ao tempo em que nós estamos com essa crise, nós a vemos piorar um pouco mais quando vemos a malha aérea aqui sendo praticamente desmantelada. Quer dizer, lamentável. Nós estamos preocupados com isso. Eu queria agradecer a presença do Marcos Guedes, diretor executivo da FEComércio. Marcos, muito obrigado por suas informações. Foi bom conversar com você sobre o comércio do Rio Grande do Norte. Obrigado pelo espaço. Olha, o RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa no portal nominuto.com. Eu gostaria de mandar um abraço especial hoje para o Procurador Federal Clodoaldo Lopes, chefe da Procuradoria do INSS. Um abraço também para o advogado Silvio Roberto, da Secretaria Municipal de Saúde, e para o desembargador Aderson Silvino, presidente do TJ, Tribunal de Justiça. Turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado pela audiência. Eu espero você amanhã aqui na Band. Fique agora com Band Mulher, Priscila Freire. Até amanhã.